Eu sou o pastor Hermes Caires e hoje nós iremos falar sobre a missão da igreja, ou seja, as missiones ecclesiae. O que seriam as missões da igreja? Nós falamos na última aula sobre a missão de Deus. Agora, esse Deus, ele se move em um corpo. Vocês lembram que a gente falou? Deus se move em um corpo. Então, Deus escolheu que a sua igreja fosse um instrumento para que a sua vontade fosse feita na terra. É neste contexto que Jesus fala que obras maiores nós faríamos. Não é que nós estaríamos independentes de Deus fazendo obras melhores do que a de Jesus. Não. É porque agora o Cristo que vive em nós continuará a sua obra. E esta obra, ela alcançaria os gentios. Aliás, gentios que nós somos, fazemos parte desse grupo. O que eram os gentios? O gentio era todo aquele que não era judeu. Então é um termo bíblico ali que nós devemos nos familiarizar, que é o gentio. Nós temos pagão, gentio. Pagão é aquele que seguia uma religião que não era o judaísmo. O gentio, nem todo gentio era pagão, tinha o gentio que seguia o judaísmo. E nós éramos esse grupo que não era os judeus gentios, e agora a igreja iria nos alcançar, a partir do judeu para o mundo. Então a Bíblia ensinou para nós na última aula que missões não foi uma reflexão tardia de Deus. Deus não se moveu de forma aleatória, sendo surpreendido pela queda, surpreendido pelos movimentos do homem, não. Ele se movia de forma estratégica e intencional em um corpo e uma direção. E qual era essa direção? Alcançar aquele que estava perdido. Então a Bíblia respira movimento e a igreja tem uma missão clara e delineada por Deus. Então agora, de posse dessa identidade, desse conhecimento, a gente pode buscar alguns meios para nos encaixarmos nessa missão. E eu gostaria de falar nessa aula, sobre como é que a gente poderia entender a nossa cooperação da igreja. Então, a Missio Dei é a missão de Deus. A Missione Ecclesiae é a nossa cooperação, as nossas formas de cooperação dentro da igreja. Antes de nós falarmos nessas formas de cooperação, é importante nós fazermos aqui uma diferenciação entre missões e evangelismo. Evangelismo é o ato de proclamar a salvação de Jesus, se colocando à disposição para ser um canal desse encontro de vida. Missões são movimentos estratégicos, planejados e intencionais que envolvem uma ou mais ações. Vamos então trabalhar esses dois temas para a gente compreender bem isso, para não ficar nenhuma dúvida. Muita gente acha que toda missão é evangelismo. Nem toda missão é evangelismo. Por exemplo, nós temos várias pessoas que deram a sua vida para a tradução das Escrituras. E se você for ver o ministério delas, eles não fizeram muito mais do que traduzir as Escrituras. Você pega homens como John Wycliffe, que morreram, deram a sua vida para que pessoas tivessem a Bíblia na sua própria linguagem em inglês. Então nós temos diversas missões que não envolvem evangelismo. E nós temos missões evangelísticas. Agora, o evangelismo, ele coopera para as outras missões, assim como as outras missões, elas cooperam para o evangelismo. Se você for pegar, por exemplo, o exemplo de John Wycliffe, traduziu a Bíblia para o inglês, deu a sua vida, foi morto por isso, e toda essa missão que ele tinha, que era uma missão de tradução, cooperou para o evangelismo das pessoas naquele lugar. Nós temos vários tipos de missão. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma missão de ensino. É uma missão de ensino. Como nós temos várias... Paulo tinha missões de publicação, quando ele escrevia cartas. Outros vão ter missões ligadas a artes. Lembra uma frase que nós dissemos na última aula? Para a igreja de Deus não existe o que não é missão. Todas as coisas que nós fazemos como para o Senhor e não para homens, ou seja, todas as nossas ações são ações missionárias. Eu não quero com isso banalizar o significado de missões transculturais. Eu só estou dizendo que neste primeiro momento é importante nós compreendermos que a igreja está fazendo missões e respirando missões de diversas formas. E uma dessas missões é a missão evangelística. Quando nós falamos sobre isso, nós podemos definir então campos de atuação desta igreja. Então vamos falar de metodologias de movimento.
O primeiro tipo de missões que nós vemos a igreja desempenhar são as missões de edificação, ou seja, só as partes do corpo podem ministrar e edificar o próprio corpo. Esse primeiro tipo de missão são as missões do crente para o crente. O que nós estamos fazendo aqui? Você é cristão, está me assistindo, e eu sou cristão. E eu estou buscando ser um instrumento nas mãos de Deus para sua edificação. São missões que o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, como diz em Efésios 4,16. Ou seja, são missões que têm por objetivo o crescimento do próprio corpo. Quando eu fui missionário na China, as pessoas sempre me perguntavam: quantas pessoas você já ganhou para Jesus? E eu falava: olha, eu ganhei poucas pessoas para Jesus. Até mesmo porque o entendimento da minha missão aqui na China não é uma missão evangelística. As pessoas ficavam: mas como assim não é uma missão evangelística? A China precisa de evangelistas, a China precisa de pessoas para pregar o evangelho. Eu falei: não, eu acredito nisso, eu acredito que a China precisa muito. A China hoje tem somente 10% da sua população é cristã, que são mais ou menos ali 130, 140 milhões de pessoas. É muita gente, é quase um Brasil, né? 2/3 do Brasil. Mas mesmo assim ainda é pouco perto da proporção grande. Agora, quando eu fui para a China, eu entendi que a minha missão era uma missão de edificação. E aí eu escandalizava mais ainda as pessoas. Eu falava assim: eu fui chamado lá para a China para trabalhar com os povos mais alcançados, com a minoria mais alcançada na China, que era a minoria Miao-Tzu. Aí o pessoal ficava assim: mas como assim a minoria Miao-Tzu? Mais 90% desse povo é crente. Eu falo: exatamente esse povo que eu quero, com esse povo que eu quero trabalhar. Por quê? Eles eram os mais alcançados, mas eles não se movimentavam tanto para as outras nações. Ou seja, eles eram os mais hábeis, aqueles que estariam mais preparados, entre aspas, para alcançar outros povos, mas eles não estavam indo. Não porque eles não queriam, mas porque eles ainda não tinham treinamento específico para ir em outras nações. Então, muitos pastores da minoria Miao-Tzu me pediram: olha, nós precisamos de treinamento para os nossos seminaristas, para os nossos pastores, porque nós queremos alcançar as nações não alcançadas na China. Ou seja, a China ela tem um todo de quase 56 nações, mais ou menos. Então, eles queriam alcançar aquelas que não eram alcançadas. Enquanto se eu fosse em uma nação dessas, eu talvez demoraria 10 anos para produzir um fruto, para ver alguma coisa acontecendo. Uma pessoa da minoria Miao-Tzu, ele chegava lá e em 2 anos ele já tinha uma igreja plantada. Então eram menos recursos financeiros, era menos tempo gasto, era menos desgaste cultural enviar um Miao-Tzu do que enviar um gringo saindo aqui do Brasil. Agora, eu era muito efetivo trabalhando com os Miao-Tzu. Então, eu era muito efetivo nas missões de edificação. Qual era a missão de edificação ali? Treinar aquela minoria para alcançar o não alcançado. Então, indiretamente, eu contribuía para uma missão de evangelismo, mas a minha missão direta era uma missão de edificação. Nós podemos chamar ali a missão de Paulo em Roma, que já era onde já tinha uma igreja plantada, ou de Pedro em João em Samaria, quando eles descem ali para Samaria, onde já havia pregação, Filipe já havia pregado o evangelho, de missões de edificação. Ou seja, são movimentos da igreja para edificar a própria igreja. Então, quais são essas missões ligadas no nosso cotidiano? Bem, primeiro, ações pastorais, exortação, correção, consolação, ou seja, quando seu pastor faz uma visita na sua casa, ele está ali como um missionário, edificando a própria igreja. Questões de administração, economia ou financeira da igreja, ou seja, mordomia, a comunicação, a mídia, o som, divulgação, publicações, tudo isso são missões. São missões que edificam a própria igreja. A diaconia, o ensino, como escolas bíblicas dominicais, ministério infantil, treinamentos como esse que nós estamos fazendo aqui agora, integração, ou seja, o acolhimento dos novos membros, ministrações como música e traduções. Eu também trabalhei com traduções na China. Tudo isso eram missões de edificação. De fato, quase todas as minhas missões durante o tempo que eu fui missionário na China foram missões de edificação.
treinamento, distribuição de Bíblia e tradução de materiais. Só tinha os trabalhos sociais, que não eram missões de edificação. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Então, o primeiro conjunto são as missões de edificação. Por quê? Não existe mais ninguém que pode edificar o próprio corpo, só o corpo. Nós somos esse instrumento de Deus. O segundo tipo de missão são as missões de proclamação, ou seja, é do cristão para o perdido, porque só a igreja pode alcançar o perdido. É aquele texto que nós já lemos anteriormente, onde Paulo fala que ele se esforçou para anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram entenderão. As viagens missionárias de Paulo e Barnabé, ou a visita de Pedro a Cornélio, se encaixam nesse perfil. Contemporaneamente são comumente exercidas por missionários transnacionais, transculturais ou evangelistas. E aí a gente inclui aqui as tribos urbanas. Então, aqui nós estamos falando, sim, das pessoas que não conhecem Jesus, das pessoas que estão perdidas. Então são missões de proclamação. Um tipo de missão da igreja, um conjunto de missões da igreja é pregar o evangelho àquele que está perdido. Quais são as missões ligadas a isso daí? Nós temos evangelismo em geral, missões em povos não alcançados, plantação de novas igrejas, trabalhos com tribos urbanas, traduções. Claro que nós estamos falando, existem traduções que são de edificação e existem traduções evangelísticas. Aqui são especificamente as traduções evangelísticas. Então, todo o movimento, todo o esforço da igreja para alcançar o perdido, aquele que não conhece o Senhor Jesus Cristo, nós iremos chamar de missões de proclamação. Aqui, naturalmente, o evangelismo ele vai ser o tipo de missão que vai ter mais corpo. Tá? Ele vai estar presente em todas as manifestações desse tipo de missão. Somente no Brasil existem 29 povos não alcançados, ou seja, pouco mais de 118 mil pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Então a gente fala de missões transculturais, mas aqui nós temos um grupo, uma gama de pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Nós temos as 6 mil assentamentos sertanejos sem uma igreja. Nós temos milhares de comunidades ribeirinhas sem a presença de uma igreja, que não foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós temos etnias ciganas no Brasil, que são centenas de milhares de pessoas sem a presença, sem evangelismo. Nós temos os surdos, que são milhões de pessoas no Brasil, e poucas igrejas têm um ministério que possa evangelizar um surdo se entrar pela sua porta. Ou seja, nós temos um desafio enorme. Isso sem falar das janelas no mundo onde nós temos pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. Antigamente nós falávamos muito da janela 10x40, já não é um termo mais tão atual, mas ela fala muito conosco. É um espaço no mundo de países onde os números são pequenos. E nós temos que nos esforçar para que essas pessoas ouçam o Evangelho. Alguns países como o Saara Ocidental, Marrocos, têm menos de 0,2% de evangélicos. Ou seja, nós temos um compromisso com essas pessoas. Por quê? Lembre-se da missão de Deus. Deus se move para o perdido. E não é uma questão de, eu tenho que fazer aqui primeiro, porque sempre vão existir demandas locais, sempre vão existir demandas próximas. Nós temos que fazer tanto aqui quanto lá. Se nós estivéssemos esperando sempre resolver o primeiro problema antes, os judeus até hoje não foram completamente alcançados. Na verdade, muitos até rejeitaram a mensagem. Ou seja, nem nós seríamos cristãos se a gente seguisse o padrão do primeiro eu tenho que resolver aqui, para depois enviar. Deus, as missões transculturais, elas não competem com as missões nacionais. Você sabia que somente 0,02% dos missionários são enviados para campos distantes? Você acha mesmo que de cada 1.000 pessoas, esses 2 que saem de uma igreja são os que vão comprometer, são aqueles que vão lutar contra as missões transnacionais? Você acha que o fato
de um povo indígena não ser alcançado no Brasil é porque você tirou um missionário da sua igreja e mandou para a China? Isso daí é simplismo, claro que não é. Se existem povos não alcançados no Brasil, não é porque nós estamos tirando 1 a cada 1000 de uma igreja para mandar para os povos transculturais. As missões transculturais, elas nunca competem com as nacionais, é só olhar isso em questão de proporção, olhar os números e a gente vai ver que elas não competem. Talvez o que está competindo com o alcance do perdido dentro do Brasil é um investimento exagerado em estrutura que nós temos nas próprias instituições, na manutenção do corpo local, que muitas vezes não me permite olhar para o perdido e enviar uma pessoa para uma tribo indígena, para um acampamento sertanejo ou para uma comunidade ribeirinha. Talvez seja isso. Então nós temos que nos importar com aquilo que Deus se importa, e Deus ama o perdido. Então o primeiro tipo de missão é a missão de edificação. O segundo tipo de missão é a missão de proclamação. E o terceiro tipo de missão é a missão de misericórdia. Ou seja, do cristão para o sofredor. Porque só o corpo de Cristo, a saber, a igreja, ele pode ser consolo em meio ao sofrimento. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 1, o verso 3 até o 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O que nós estamos querendo dizer com esse texto? O que Paulo queria dizer com esse texto aqui? É que nós somos aqueles que somos consolados pelo Espírito Santo e somente nós podemos replicar isso para frente. Somente nós podemos ser o canal para que o Espírito Santo console outros. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados e cansados, e eu vos darei alívio. Através de quem? Deus se move através do seu corpo. Deus quer usar você, a sua vida, para trazer alívio àquele que está cansado e àquele que está sobrecarregado. Quantas pessoas, hoje os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas em depressão, pessoas sofridas, pessoas que não têm o que comer em casa, pessoas que estão passando, que perderam entes queridos e estão sofrendo. E quem é que pode dar uma esperança para essas pessoas? Você, que é corpo de Cristo. A missão de Paulo, descrita em 1 Coríntios 16, ou seja, o auxílio da igreja gentílica a Jerusalém, ela se encaixa nesse perfil. Contemporaneamente, são comumente exercidas por missionários ligados a ONGs, departamentos de misericórdias da igreja. Quais são as missões ligadas a isso quando a gente vai para a nossa igreja local? Nós podemos falar de ministérios de ação social, auxílio à igreja ou membros em situação de vulnerabilidade ou perseguição, socorro e misericórdia, ação de misericórdia em geral. Amado, não existe um povo mais perseguido do que o cristão. Isso é algo que é abafado pela mídia mundial. A igreja cristã, ela é o povo mais perseguido. Which is the most persecuted religious group in the world today? The answer, in terms of sheer numbers and sheer horror, might surprise you. It's Christians, specifically Christians living in Muslim-majority countries, countries where Christians often preceded Muslims by centuries. I'm not talking about war on Christmas type harassment. I'm talking about know your place or we're going to kill you persecution. Astonishingly, the Western mainstream media barely acknowledge what is happening. Let's look closer at this issue. It tells us a lot about the world we're living in. 100 years ago, 20% of North Africa and the Middle East, the birthplace of Christianity, was Christian. Today, Christians make up 4% of the population. Much of that decline has occurred in the last decade. In essence, Muslims are rendering North Africa and the Middle East free of Christians. Take Egypt, for example, my ancestral homeland. In just the past 2 years, tens of thousands of Christian Copts have left Egypt, and many others want to leave, but they simply cannot afford to. Why they want to leave is no mystery. On New Year's Day, 2011, the Two Saints Church in Alexandria was bombed, leaving 23 Copts dead and 97 injured. In recent years, dozens of Coptic churches have been attacked, many burned to the ground.
In August 2013 alone, the Muslim Brotherhood and its supporters attacked and destroyed some 80 churches. Unfortunately, Egypt is more the rule than the exception. Hundreds of Nigerian churches have been destroyed in recent years, with especially deadly attacks reserved for Christmas and Easter church services, leaving dozens dead or mutilated. Churches have been bombed or burned in Iraq, Syria, and just about every place in the Middle East where churches still exist, except Israel. Christian businesses have been torched, Christian girls have been kidnapped, sold as child brides or slaves, and had acid thrown in their faces for not being veiled. Anyone born a Muslim who converts to Christianity faces jail and possibly execution. The list of fresh atrocities by Muslims against Christians grows longer almost every day. Even in Muslim countries often portrayed as moderate, Morocco, Indonesia, Malaysia, Kazakhstan, Uzbekistan, Christian minorities are under legal pressure not to build churches or evangelize. The Christians in these Muslim countries are often identical to their co-citizens in race, ethnicity, national identity, culture, and language. There is no political dispute between the Christians and Muslims, no land dispute. Vastly outnumbered and politically marginalized, these Christians simply wish to worship in peace. Instead, they are hounded and attacked. So then, why is this happening? And why is the media making so little mention of it? The first question is easy to answer. Christians are being persecuted in Muslim countries because they're Christians, or as the Quran puts it, infidels. That is, non-Muslims who are regarded by many fundamentalist Muslims as inferior. As a fundamentalist interpretation of the holy books of Islam has grown in the last 50 or so years, Christians have suffered, and in recent years they have suffered terribly. I document this in my book, Crucified Again, Exposing Islam's New War on Christians. If this were happening to any other group besides Christians, it would be the human rights tragedy of our time. There would be loud worldwide calls for action. But the silence in the mainstream Western media is, as they say, almost deafening. Why? Because Muslim persecution of Christians throws a wrench in the media's narrative that Muslim violence is a product of Muslim grievance. That grievance is, first and foremost, portrayed as the sin of European colonialism and alleged American imperialism. In the Muslim world's mind, those two sins are personified by the Jewish state of Israel, a nation the Muslim world believes was forced upon it by the colonial powers of Europe following World War II and is currently supported by the United States. Much of the Western world and the Western media have largely bought at least some of this narrative. Here's how it works. Because Israel, with the backing of the United States, is stronger than its Muslim neighbors, the media, while not defending Islamic terrorism, often portray terror against Israel, America, and even Europe as the actions of understandably angry underdogs fighting for what they deem justice. But what happens to this media narrative when Islamic terror is directed against a minority weaker than them? In this case, the millions of indigenous Christians throughout the Islamic world. The answer is that, rather than abandon this narrative, the media just don't report Muslim persecution of Christians, except for the most sensational cases. That's why you probably don't know that there are barely any Christians living in Algeria, Tunisia, and Libya, nations where Christianity once thrived, or that this is happening in Egypt, Iraq, Iran, and even Lebanon. So yes, Christians are indeed the most persecuted religious group in the world today, but reporting it would violate the media's narrative of Christians as persecutors and Muslims as victims. I'm Raymond Ibrahim, author of the Al-Qaeda Reader for Prager University. E quem é o único que pode ver isso com clareza e se importar a ponto de interceder? Eu e você. Nós somos a Igreja de Cristo. Somente a Igreja pode olhar e ver o outro irmão passando dificuldade. E não somente aquele que é cristão, mas somente nós podemos olhar para o mundo e ver o mundo com fome e nos importar e clamar para que Deus traga uma solução. Nós vemos hoje que as pessoas estão mais empenhadas na salvação dos oceanos e das florestas do que na alimentação dos povos. Nós, eu e você que somos igreja, nós podemos ter uma visão integral do homem e amar o homem como Cristo amou. Cristo, ele pregou o evangelho do arrependimento e ele também multiplicou o pão. E a igreja também é aquela que pode multiplicar o pão. Então é importante nós compreendermos que as missões de misericórdia, elas têm alguns passos práticos, elas têm alguns padrões que nós podemos seguir. O primeiro é não esquecer do auxílio imediato. Tiago vai dizer, se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago vai dizer que essa fé é uma fé morta.
Ou seja, o irmão fala comigo, estou precisando de comida. Aí você fala assim, crê em Deus, determina, tenha fé. Isso não é uma fé viva. Tiago vai dizer que isso é uma fé morta. Então eu tenho que pensar, enquanto cristão, enquanto aquele que exerce misericórdia, se existe algo imediato que eu possa atender essa pessoa. Nós não iremos resolver a vida das pessoas, mas eu posso pensar que pode existir ali algum auxílio imediato. Então existe algo que eu posso dar ali agora de forma inteligente, de forma sensata para que aquela pessoa possa ser suprida? Então, esse é um primeiro elemento. O segundo passo prático para as missões de misericórdia é a conscientização. Ou seja, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Então respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então a gente vê que não é somente uma questão de dar às pessoas coisas, mas de ajudar as pessoas a compreender a necessidade de algo. Jesus ele sempre tentava entender o que era importante para aquela pessoa. O que ela queria, o que ela necessitava. E eu trabalhei em alguns momentos na China também com missões de misericórdia. Nós trabalhávamos com perfuração de poços, construção de cisternas, aulas de futebol para crianças carentes. E era muito interessante porque, principalmente na missão de perfuração de poços e solução para a água contaminada, nós tínhamos esse trabalho de fazer a pessoa se conscientizar da necessidade de um investimento antes de nós começarmos a investir. Ou seja, não adianta eu falar com a pessoa, olha, você precisa de um filtro de água, se ela não entende que a água pode ser contaminada. Eu sempre falei isso para os meus amigos que trabalhavam comigo. Eu supervisionava o projeto e nós distribuíamos os filtros e uma vez um amigo meu pediu uns filtros para levar para uma vila. E era um filtro grande, tamanho família, porque as vilas chinesas, as famílias vivem na mesma casa, né? Então você tem uma grande casa para toda a família viver ali, então você precisava de um filtro muito grande. E aquele filtro era um balde de plástico com uma torneirinha e você colocava um vaso de barro no topo e enchia aquele vaso que era realmente, efetivamente o filtro. Você enchia ele de água e a água ficava pingando por aquele vaso, filtrando aquela água. E era um método muito legal, mas custava para a gente algo, mas nós ofertávamos inteiramente de forma gratuita para aquela comunidade. E eu falava, mas antes de dar o filtro, você tem que fazer a comunidade entender. Você tem que fazer uma análise da água, você tem que mostrar que é por isso que as crianças estão contaminadas, estão passando mal, estão tendo diarreia na vila. Não dê o filtro sem que a pessoa entenda a necessidade daquilo. E aí um amigo meu foi em determinada vila, distribuiu muitos filtros, e depois eu voltei naquela vila para ver como é que estava sendo usado aquele material. E aí eu entrei na casa de um senhor, e eu falei assim, vocês receberam um filtro aqui? Aí ele, sim, nós recebemos. Aí eu falei, onde está ele? Ah, está ali. Aí eu olhei para o filtro, tinha só o galão de plástico, sem o vaso de barro, que era o filtro do negócio. E aí eu perguntei para ele assim, mas tinha um vaso de barro que ficava dentro desse galão? Aí ele falou, tinha, mas ele atrapalhava porque a água ficava só pingando ali de pouquinho em pouquinho. Aí eu pensei, meu Deus, mas era aquilo que era o filtro, o resto era o compartimento. E ele encheu de água e usava sem o vaso. Aí eu perguntei, mas cadê o vaso de barro? Aí ele falou, eu plantei um negócio nele. Ou seja, ele pegou o filtro propriamente dito, tirou o filtro e agora ele tinha um galão cheio de água contaminada com uma torneirinha. Então, antes de dar algo para alguém, nós temos que perguntar se ela realmente entende a necessidade daquilo. E quando você dar coisas, trabalhe sempre isso. Primeiro, conscientização, mudança de mentalidade. As missões de misericórdia, elas têm que estar ligadas a isso daí. Um terceiro passo prático das missões de misericórdia são os auxílios condicionais. Olha só o que Paulo vai dizer. Porque quando estava convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, ele também não coma. Ou seja, essa comunidade está recebendo algo, essa pessoa está recebendo algo, mas até quando ela vai receber? E o que ela pode fazer para ela parar de receber aquilo ali? Isso é algo importante.
Muitas igrejas dão cestas básicas, mas seria importante que junto com a cesta básica, a igreja também provesse talvez um curso técnico de corte de cabelo, para fazer chocolate. Por quê? Para que essa pessoa ela pudesse ter uma chance de sair da cesta básica e que a igreja pudesse até colocar, olha, só pode receber a cesta básica quem está sendo qualificado, quem está buscando emprego. Muitos países do mundo são assim, o Brasil não é, mas muitos países do mundo você só recebe o seguro-desemprego se você comprovar que você está procurando emprego. No Brasil não é assim, você pode receber o seguro-desemprego e ficar 5 meses em casa, mas muitos países não são assim. Estão mais do que corretos, porque o auxílio ele tem que vir com condição. O que Paulo fala? Se você não quiser trabalhar, então não come também. Em outro momento ele está falando sobre a divisão da oferta das viúvas, e ele fala, ó, a viúva que é jovem, que não quer servir a Deus, que ela case, ela não fique recebendo oferta. E aquela viúva que tem família, quem tem que cuidar dela não é a igreja, é a família dela. Ou seja, qual é a condição para essa pessoa receber o auxílio, para ela receber? Então eu tenho um auxílio imediato, lógico, a pessoa está com fome, eu não vou deixar ela com fome, mas a partir daquilo eu tenho que ajudar ela a sair daquela situação. Então, a comunidade não pode ver você como um Papai Noel, como uma pessoa que não vai contribuir de nenhuma forma. Uma vez nós fomos construir uma cisterna em uma vila bem isolada na China, e eu sentei com o pastor daquela igreja, assim, a gente sempre tentava trabalhar com uma igreja local para fortalecer a igreja, e eu sentei com aquele pastor. Nós apelidamos ele de Moisés, a gente sempre dava um nome bíblico para um pastor chinês, e eu falei, Moisés, nós poderíamos chegar hoje aqui e construir essa cisterna. Nós temos dinheiro para construir essa cisterna inteira, mas eu queria te fazer um desafio. Se nós construirmos essa cisterna vai ser uma cisterna dos gringos, vai ser uma cisterna dos missionários de fora, e nós queremos que a igreja ela tenha poder, que a igreja ela receba esse crédito para que vocês possam pregar o evangelho aí nas outras vilas. Então eu vou fazer um desafio para você. Levanta na igreja alguma coisa para que a igreja tenha um entendimento que aquela cisterna não foi construída pelo pessoal de fora, foi construída pela própria igreja. E aí eu voltei depois de 2 semanas, e aí o Moisés me apresentou uma lista com nomes, e na frente de cada nome tinha um valor. E aí eu sabia que ali não tinha banco, as pessoas não usavam dinheiro, e aí eu perguntei para ele, falei, Moisés, o que são esses valores aqui? Ele falou, esse daqui doou tantos patos, esse daqui doou tantas galinhas, esse daqui doou um porco, esse daqui doou... Ou seja, isso é corresponsabilidade. A pessoa entende que tem um auxílio, mas tem uma condição também. A condição é ela ser cooperador. E eles se sentiram tão felizes com aquilo, e muito mais do que isso. Sabe o que ele me disse? Ele falou, e o mais caro dessas cisternas são as pedras, é o frete das pedras. Mas nós achamos um lugar na montanha que a gente consegue quebrar a pedra e a gente vai trazer ela de graça, ou seja, não vai gastar com a pedra. Ou seja, uma cisterna que custaria lá um projeto, não era só uma cisterna, um projeto que ia custar mais ou menos uns 20 mil reais, acabou saindo por 6 mil reais, porque a igreja entendeu, aquela comunidade entendeu que ela podia ser cooperadora, que existiam condições que elas poderiam suprir sem problema nenhum. Então, um terceiro passo é um auxílio condicional. E um quarto passo importante é a aproximação governamental. Nós entendermos que eu não estou ali para substituir o Estado. Eu vejo muitas igrejas falando assim, vamos construir escola, vamos construir isso, vamos construir hospital. Mas será que já não existe ali algo do governo que a igreja pode ser cooperadora? Será que não existe uma forma de chamar a atenção do Estado para o Estado construir alguma coisa ali? Então, sempre que possível, evite substituir o Estado para que você possa investir em coisas que o Estado não vai investir. Que a igreja seja esse instrumento profético para cobrar as autoridades serem aqueles que vão ajudar a sua própria comunidade e você direcionar os recursos da igreja para aquilo que o Estado não pode atuar. Então nós vimos nessa aula que a igreja ela atua em vários campos. A igreja ela pode proclamar, ela pode edificar e ela pode ser misericordiosa. Mas nós temos que nos lembrar que não é só proclamação. Para haver a proclamação, tem que haver edificação. Nós temos, por exemplo, quando Áquila e Priscila eles chamam Apolo e eles falam, olha, se você está pregando o evangelho, mas falta você conhecimento
do batismo de Cristo, falta o conhecimento sobre um pouco mais sobre Cristo. Exerce uma missão de edificação para que Apolo ele fosse um melhor evangelista, para que ele exercesse melhor a sua missão de proclamação. E atos de misericórdia são atos que vão estar sempre junto com a igreja. Lembrando que obras não são fruto de não são atos para a salvação, não são meios de salvação, mas as obras, as nossas obras, elas também foram preparadas por Jesus para nós caminharmos nelas. É o que diz em Efésios 2:10. Somos feitura de Cristo, criados para boas obras que Ele mesmo preparou para que andássemos nela. Ou seja, as obras não são meios de salvação, mas são fruto da nossa salvação, porque nós somos nascidos em Cristo. Então esses são os 3 tipos de missões que a igreja pode se envolver, completando aquele pensamento de que Deus se move em um corpo para alcançar o perdido. E eu espero que tenha sido abençoador para você nesse dia. Que Deus te abençoe e até a próxima videoaula.